as nossas crianças até 12 anos de idade, elas estão tendo o culto delas. Então, se porventura alguém não levou o filho para assistir o culto, fique à vontade, tá bom? Está tendo culto infantil nesse exato momento. Convido a todos a abrirem as vossas Bíblias. Primeiro livro, ou primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, é o texto para nossa reflexão. Eu disse capítulo 5, mas é o capítulo 1. Então, volta aí, queridos. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo escrevem à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e também da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, o nosso Pai. 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita clareza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, diga assim comigo, e vós fostes feitos nossos imitadores, e também do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria ou gozo no Espírito, de maneira que fostes modelo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Diga assim comigo, modelo para todos os fiéis. Diga mais uma vez, modelo para todos os fiéis. Amém. Coloca a Bíblia sobre a sua poltrona e cumprimente pelo menos 5 pessoas hoje. Dê aquele abraço de crente que gosta de comunhão e fala para ele a beleza deste lugar, a Jesus e você, por favor. Tá alto, tá bom? Tá alto. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Meus irmãos, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre o tema sucesso na vida cristã, ou sucesso da vida cristã. Diga assim comigo, o sucesso da vida cristã. Diga mais forte, o sucesso da vida cristã. Eu disse na semana passada que o sucesso de um cristão não é medido pela quantidade de dons que ele tem e nem de promessas realizadas. Pastor, eu sou um crente de sucesso porque eu vim para a igreja, Deus já me deu dom de profecias, dom de curas, dom de exortação e por aí em diante. Eu sou um homem cheio de talentos e de dons. Não significa que você tem sucesso. Pastor, eu vim para a igreja e foi somente eu colocar os pés na igreja, um monte de promessas chegaram até mim e essas promessas já estão sendo realizadas. Não significa que você é um homem ou um crente de sucesso. Eu disse a vocês que um crente de sucesso é aquele que permitiu Deus formar nele o caráter de Cristo. Diga assim comigo, sucesso
é ter o caráter de Cristo. E o sucesso de um cristão, ele é evidenciado pela forma como ele se comporta na caminhada cristã. O sucesso de um cristão vai ser evidenciado pela maneira que eu me comporto enquanto eu caminho nessa longa caminhada chamada caminhada cristã. O meu comportamento vai determinar se eu tenho sucesso, vai evidenciar se eu tenho sucesso ou não. Sucesso não tem a ver com o tempo de crente. Pastor, eu olho na minha carteirinha, chega a me dar prazer e arrepio de lembrar que eu faço parte da igreja desde 1975. Eu fico todo arrepiado, só falta orar em línguas quando... Parabéns, meu irmão, parabéns para você. Você é um crente extremamente abençoado, mas entenda que isso não significa ter sucesso. Sucesso não tem a ver com o meu tempo de igreja. Sucesso, eu volto a dizer, tem a ver com o caráter de Cristo formado em mim. Ok? Interessante que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 13, Paulo diz assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo. Paulo vai usar 3 verbos aqui que de fato representam a vida e o caráter de um cristão de sucesso. Primeiro, Paulo diz assim: esquecendo-me as coisas que para trás ficam. Diga assim comigo: eu preciso esquecer o meu passado. Pastor, eu preciso esquecer aquele namorado chato que eu tive e que quando eu lembro dele eu sinto dores. Não é isso, irmão. Pastor, eu preciso esquecer aquela situação conflitosa que eu tinha também. Não é isso. A palavrinha que Paulo usa aqui para esquecer o passado, no original grego é leton, significa esquecer o defunto. Diga assim comigo: eu preciso esquecer um defunto. Não diga mais forte: eu preciso esquecer um defunto. Essa palavrinha leton, além de significar esquecer alguém que já morreu, significa também não sentir saudade por aquele que já partiu. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: eu não sinto saudade mais do Paulo antigo. Eu não sinto mais saudade, eu nem me lembro do Paulo que já morreu. Eu não choro por causa do tempo que foi. Eu não choro de saudade ou pelo prazer que eu tinha antes de conhecer a Cristo. O Paulo do passado já foi enterrado. E eu não lembro mais desse defunto, porque de fato ele foi sepultado. Eu olho para a minha vida, eu não fico lembrando da minha vida antiga, porque tem muito crente que vem para a igreja e de vez em quando ele gosta de virar algumas páginas, de recordar quem ele era. Nossa, pastor, eu era isso. Muito bem, todos vocês podem usar o passado como fator motivacional de testemunho, mas você não pode sentir prazer no seu passado, porque Paulo diz em Gálatas capítulo 2, eu crucifiquei, eu morri, eu crucifiquei a minha carne com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, eu não lembro mais do meu passado. Uma coisa eu faço, eu esqueço o Paulo antigo, porque agora é nova criatura sou, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Então olha para o irmão e diga assim, faz assim para ele: não tenha saudade do passado. Nossa, pastor, de vez em quando eu passo no boteco, eu vejo aquela garrafona desse tamanho, e eu chego a espumar pela boca. Pastor, eu passo na praça, eu vejo eu vejo umas futuras irmãs de bolsinha. Pastor do céu, o carro quer parar, mas eu não, meu irmão, não sinta saudade do seu passado. O seu passado foi enterrado em nome de Jesus.
Paulo diz que nós fomos sepultados, Romanos capítulo 6, nós fomos sepultados com Cristo através do batismo, e nós ressuscitamos para uma nova vida. Eu não prego para crente que olha para o passado e lembra do passado, eu prego para crente que olha para frente e fala: uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Segundo verbo que Paulo usa aqui, que marca e que caracteriza uma pessoa de sucesso, Paulo diz assim: avançando para as coisas que estão diante de mim. Diga assim comigo: eu preciso avançar. Você já viu que tem gente que aceitou Jesus e ele continua no mesmo nível de quando ele aceitou? Só houve uma mudança de igreja, de religião, continua no mesmo nível. Não houve um crescimento espiritual no indivíduo. Ele não avança, ele não recua. Eu não recuo, pastor, não voltei a ser quem eu era, mas eu também não avancei. Diga assim comigo: eu preciso avançar. Diga: eu vou avançar. Paulo fala: eu vou avançar para as coisas que estão diante de mim. E a palavrinha no original grego significa esticar-se, colocar o corpo para frente. Lembra quando um maratonista, ele está chegando na linha que marca o final da maratona, ele está chegando na linha de chegada, ele está chegando ali. Em vez dele passar com o corpão assim para trás, ele faz assim. Aí você fala: por que o cara se curvou todo? Porque conforme ele se curva, ele está se esticando para atingir a linha de chegada e bater o seu recorde. A palavra que Paulo usa aqui para avançar é o mesmo: peito estufado, cabeça para frente. A ideia aqui é de um soldado que está avançando para o alvo, para vencer o seu oponente, o seu inimigo. O que Paulo está nos ensinando é que de vez em quando eu tenho que me esticar, e esticar dói, esticar machuca, mas de vez em quando eu tenho que me esticar, colocar minha cabeça para frente, não olhar para o retrovisor da vida, olhar para frente e dizer: Satanás, você está na minha frente, mas você não me para. Obstáculos, vocês estão na minha frente, mas vocês não me para. Doença, você está na minha frente, mas você não me para. Eu prossigo. Olha para o irmão e diga assim: estica aí, irmão. Diga para: estica aí, irmão. Estica aí, meu irmão. Levanta a cabeça, coloca o peito para frente. O Manassés não está aqui, então eu posso falar. Quando eu uso ele de referência, ele fica bravo comigo. De vez em quando eu falo para ele assim, ele está assim. Chega da escola assim. Chega do treino de futebol assim. Eu falo: quantos você fez? Nenhum, pai. Pegou na bola hoje? Relou na bola pelo menos? Ah, pai, o senhor sabe o meu time. Começa a colocar a culpa no time. Fala: meu filho, levanta a cabeça, rapaz. Estufa o peito aí, peito para frente, cabeça levantada. Deus não te chamou para ser um derrotado. Deus não te chamou para ser um covarde. Deus não te chamou para ser um perdedor. Deus te chamou para andar de cabeça erguida, peito estufado, olhando para Satanás, dizendo: Satanás, o teu lugar é debaixo dos meus pés. Eu piso a tua cabeça. Cabeça levantada. Aí Paulo fala assim: eu prossigo. A palavrinha que Paulo usa aqui, prosseguir, é diaco. Olha para o irmão e fala assim: você tem que prosseguir, irmão. Diga: você vai prosseguir. Quem quer prosseguir aqui, diga amém. Amém. Prosseguir como? É aí que está o problema. Porque a palavrinha diaco significa prosseguir à base de pancada. Alguém que está na luta e o oponente lhe acertou. Alguém que está na batalha e foi atingido. Alguém que foi machucado. Alguém que sofreu com a maratona, está doendo, está machucado, está sangrando.
Mas a despeito de estar sangrando, de estar machucado, a despeito de ter sido alvejado pelas armas do inimigo, ele diz assim: eu não paro, eu prossigo, eu não paro, eu prossigo, eu não paro, eu prossigo, eu não paro, eu prossigo. Eu vou falar até te incomodar, eu não paro, eu prossigo. Segura um pouquinho, segura aqui um pouquinho. Muitos de vocês abraçaram Jesus fazem poucos dias. Abraçaram Jesus. O inimigo de longe já veio com problemas e te acertou, feriu você, te machucou. Você está na igreja hoje quase que sangrando por dentro, mas você está dizendo assim: Satanás, eu não paro, eu prossigo. Eu não paro, eu prossigo. Eu não paro, eu prossigo. Eu não paro. Você não vai voltar sem que você era? Não, não paro, eu prossigo. Você não vai baixar a cabeça? Não, eu não vou baixar a cabeça, eu prossigo, eu prossigo. Eu prossigo. Quantos que vão prosseguir nessa noite? Levanta a mão, dê um glória a Deus para incomodar o inferno. Você foi atingido, mas você não desiste. Mas pastor, e como então que o cristão vai conseguir essa vida de sucesso? Aí eu entro aqui. Primeiro, um cristão consegue ter uma vida de sucesso quando ele se submete a todas as formas de tratamento de Deus. Diga assim comigo: eu preciso me submeter a todas as formas de tratamentos de Deus. Dê aquele sorriso de crente que vence na segunda. Fala para ele assim: meu irmão, Deus vai te tratar. Deus vai te tratar. Vai prosseguir, mas Deus vai te tratar. Eu quero crescer, pastor, então eu preciso me submeter ao que Deus vai fazer comigo. E o que Deus vai fazer comigo? Tratamento. Olha o que Paulo diz, versos 6 e 7. E vocês foram feitos, diga assim comigo: foram feitos. Diga mais forte: foram feitos. Diga mais uma vez: foram feitos. Nossos imitadores, e também do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações, ou tribulação. Paulo está usando uma expressão literária aqui. Quando Paulo diz assim: vocês foram feitos, Paulo está dizendo que o sujeito aqui, ele é passivo de uma ação. O sujeito está sofrendo uma ação. Paulo está dizendo assim: vocês sofreram. Vocês não são o que são por conta própria. Vocês não se tornaram o que vocês se tornaram por conta própria. Vocês foram feitos. A ideia do texto no original é que alguém criou alguma coisa. Alguém colocou eles dentro de uma forma para que eles se tornassem quem eles estavam sendo. Paulo diz assim: vocês foram feitos. Não é uma ação que vocês causaram sozinhos. Alguém fez com que vocês se tornassem quem vocês são hoje. Agora, como que é se tornar quem eu sou hoje, pastor? Como que é isso? A expressão que Paulo usa aqui, vocês foram feitos no original hebraico, grego é ginomai. Alguém que me pegou, que me levantou. A expressão grega é essa: me levantou. Para quê? Para aparecer. Diga-se comigo: o tratamento de Deus vai me levantar com uma finalidade. Diga: para eu aparecer. A ideia do texto é que Deus pega o indivíduo, levanta o indivíduo, ginomai, levanta o indivíduo para que ele apareça. A ideia de alguém que apareceu para a história, mas alguém fez com que ele aparecesse. Ele não apareceu por conta própria. Alguém usou de meios, de mecanismos, para que eles aparecessem para a história. Olha aqui para mim. Muitos de vocês, até então eram
desconhecidos de Deus e de todos. Mas Deus está lhe dizendo nessa noite: eu vou trabalhar em você, e conforme eu trabalho em você, eu vou te levantando, e você vai aparecendo. Vou repetir isso aqui. Muitos de vocês eram desconhecidos de todos e até de Deus, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que o tratamento de Deus na vida de vocês vai levantando vocês aos poucos, e quem não te via vai começar a te ver. Quem não te observava vai começar a te observar. Deus vai te levantar para aparecer. Agora, redobre a atenção. Eu vim aqui, eu não tenho medo de falar isso, porque eu não tenho medo de púlpito. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu vou te levantar, porque Ginomai não é alguém que se levanta apenas para mostrar quem ele é. Ginomai significa alguém que foi levantado para marcar a história. Eu não tenho medo de dizer o que eu vou dizer agora. Deus vai levantar muitos de vocês, e vocês vão marcar a nossa história, mais do que o pastor Moisés, mais do que o irmão Josioli, mais do que os presbíteros dessa igreja. Deus está levantando uma geração de gente que vai ficar para a história. Quem crê nisso, levanta a mão e dê glória a Deus bem forte. Vai, 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 vai. Pastor, mas eu sou tímido. Vai. Pastor, mas eu vim da prostituição. Vai. Pastor, eu vim da maconha. Vai. Pastor, eu vim da cocaína. Vai. Pastor, eu vim das drogas. Vai. Pastor, eu vim da cachaça. Vai. Deus vai te levantar para marcar geração, para fazer história. Quem pega essa palavra aí? Eu sinto Deus nesse altar nessa noite. Há uma graça de Deus sobre nós nessa noite. Pastor, eu vou aparecer não porque eu sou bom. Pastor, eu vou aparecer não porque eu sou melhor. É porque Deus me levantou. Deus me levantou. Deus me levantou. Quantos estão dispostos a serem levantados por Deus? Levanta a mão e glorifica o Senhor teu Deus nessa noite. Pergunta para o irmão, diga para ele assim: você quer ser levantado por Deus? Diga para ele assim: então te prepare. Diga, porque Deus levanta pessoas. Diga, a base da pancada. Quer ser levantada? Quero, mas vai ter pancada. Olha o que o texto diz: vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações. E essas palavras fizeram com que vocês tivessem sucesso, a tal ponto de serem modelos. Diga assim comigo: o tratamento de Deus me fará ser modelo. Olha para o irmão e fala assim: você vai ser modelo, irmão. Brinca com ele, fala assim, com todo esse semblante bonito que você tem. Diga, você vai ser modelo. Diga, não estético, mas de caráter. Oh, glória a Deus. Paulo diz assim: vocês, pelo tratamento de Deus, vocês se tornaram modelos. E a palavra modelo aqui no original é tupos. Essa palavra significa alguém que foi formado em pancadas. Faz assim comigo, faz assim. Diga, eu vou crescer. Diga, mas vai ter muito, faz assim. Fala, pancada. Paulo diz assim: vocês se tornaram modelos
Porque Deus colocou vocês em uma prensa. Deus colocou vocês em um objeto, em um tratamento, em uma forma de tratar dele. E ele foi dando pancada em vocês. A ideia de um artesão que vai trabalhando um objeto extremamente rústico. Conforme o artesão vai dando pancadas, o objeto vai tomando forma. Pastor, eu não estou entendendo como é que Deus então vai me colocar nessa forma de tratamento dele, através de pancadas. Quer ver onde está pancadas aqui? A pancada? Vocês receberam a palavra em tribulação. Diga assim comigo, a tribulação é uma pancada de Deus. Olha para o irmão e fala assim, está atribulado, irmão? Diga, está sofrendo, irmão? Diga, é Deus te dando pancadas. Amém? Tribulação. Deus vai mostrar que a tribulação é a forma dele produzir crescimento em nós. Uma das formas que o crente cresce é através da tribulação. A palavra tribulação é tilipsis, significa prensar. Diga assim comigo, Deus me coloca na prensa. Diga, vai apertando. Diga, vai espremendo. A ideia de tribulação, tilipsis. Eu já disse aqui que tribulação também vem de tribulum no latim, significa máquina de debulhar. Diga assim comigo de vez em quando. Deus me joga numa máquina. Diga, arranca a pena. Diga, arranca tudo, me debulha, me faz em pedacinhos. Sabe por quê? Porque o oleiro é dono do vaso. Ele quebra na hora que Ele quer. Ele amassa como Ele quer. Ele destrói como Ele quer destruir. Mas Ele faz um vaso novo para a glória do nome dEle. De vez em quando Deus me coloca na prensa, na tilipse dEle, na tribulação dEle. E eu vou sofrer. Porque estar na prensa de Deus significa sofrimento. Não é algo assim tão confortável, mas isso vai produzir crescimento. Pastor, eu encontrei com Cristo, pastor, o senhor não tem ideia de como a minha vida está atribulada. Pastor, eu encontrei-se com Cristo, entreguei minha vida para Ele. Pastor, é um sofrimento atrás do outro. Deus está te preparando para crescer. Deus está te preparando para ter sucesso na vida cristã. O sofrimento te prepara para o sucesso de Deus na sua vida. Eu preciso compreender isso. Olha como que o sofrimento nos prepara para o sucesso. E o sofrimento faz com que a gente cresça. Êxodo capítulo 1, quanto mais Faraó afligia o povo, mais o povo crescia. Olha para o irmão e fala para ele assim, quanto mais você sofre, mais você pode crescer. Depende do que você faz com o sofrimento que Deus está permitindo. Porque tem gente que enquanto sofre lamúria. Aí para você o sofrimento não vai ser produtivo. Mas para quem se submete ao tratamento de Deus, o sofrimento vai fazer você crescer. Diga assim comigo, no meu sofrimento, eu vou crescer ainda mais. Olha o que Paulo nos diz, Romanos capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. O que nos consola em nossas tribulações, que é também para nós consolarmos vocês. Paulo está dizendo assim, gente, quando eu sofro, o sofrimento está me preparando para eu consolar quem vai sofrer. Diga assim comigo, o sofrimento produz crescimento, porque ele dá experiência. Diga, a experiência de hoje será produtiva na vida de alguém amanhã. Por que eu digo isso? Porque nenhum pai vai dar um bebezinho na mão de uma criança para ela cuidar. O pai só dá um bebezinho na mão de um adulto. Diga assim comigo, Deus vai colocar alguém para eu cuidar. Diga, mas antes eu vou ter que passar por um tratamento para poder cuidar do sofrimento do outro. Diga, primeiro eu sofro para depois ajudar os meus filhos
a não sofrerem. Amém, gente? Então o sofrimento vai produzir em nós crescimento. Aí Paulo fala assim: vocês se tornaram imitadores nossos e também de Cristo. O que é que Paulo está ensinando aqui? Paulo está dizendo assim: a forma com que vocês lidaram com o sofrimento de vocês é a mesma forma que nós lidamos com o nosso sofrimento. Imitação aqui não tem a ver com o caráter, a palavra aqui não tem a ver com o caráter, não é discípulo aqui. A palavra aqui tem a ver o seguinte: vocês se comportaram da mesma forma que Cristo se comportou enquanto sofria. Diga-se comigo: enquanto Deus me prepara para o sucesso, diga, eu preciso me comportar como Ele se comportou enquanto sofria. Olha para o irmão, dê aquele sorriso de crente e fala assim: ei, meu irmão, quer se comportar como Cristo? Aí como Cristo se comportou enquanto sofria, pastor? Isaías capítulo 53, reclamando, murmurando, olhando para o céu e dizendo assim: ó céus, ó vida. Como é que Cristo se comportou enquanto sofreu, olhando para os seus algozes e dizendo assim: bando de malditos, vão para o quinto dos infernos, miseráveis, eu amaldiçoo vocês. Foi assim? Não. Isaías 53, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a sua boca. Olha para o irmão e fala assim: enquanto você sofre, ó, diga assim: se você não for falar algo que glorifica, bico fechado. Não é para murmurar enquanto sofre. Pastor, eu quero muito crescer. Então não murmure enquanto você sofre. A semelhança de Cristo, imite Ele, fica quietinho, porque o mesmo Deus que permite você ser abatido é o mesmo Deus que vai te exaltar amanhã. O mesmo Deus que permite você ir para a cruz é o mesmo Deus que tem um trono preparado e reservado para você se assentar. O mesmo Deus que permite coroa na sua cabeça de espinhos é o mesmo Deus que tem coroa de ouro para colocar sobre a sua cabeça. O mesmo Deus que permite você descer à sepultura é o mesmo Deus que vai te ressuscitar. Então eu vou ficar de bico fechado, porque eu sei que Deus está no controle de tudo, e o que está acontecendo na minha vida hoje está na direção de Deus, no controle de Deus. Olha aqui para mim, eu vim aqui nessa noite dizer para você: não murmure, não reclame, não abra a boca para falar contra alguma coisa contra Deus, não blasfeme, meu irmão. Mantenha a sua cabeça erguida enquanto você sofre, porque o teu Deus está no controle. Diga como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda Ele se levantará, e os meus olhos verão a Deus. Nem que eu esteja com a minha carne toda carcomida, nem que eu esteja uma caveira, eu vou ver a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu vim aqui pregar para a gente nessa noite que está sofrendo, que está sendo humilhado, mas Deus está lhe dizendo: não reclame, não reclame, não reclame, porque sou eu que estou tratando. Não atribui a Satanás o que Deus está fazendo na sua vida, não atribui aos homens o que Deus está fazendo na sua vida. Pastor, eu estou sofrendo, é Deus te dando pancadas para formar o seu caráter, para modelar a sua vida, para você ser perfeito, assim como Cristo foi e é perfeito, para você vencer, assim como Cristo venceu também. Então olha de novo para o irmão e diga assim: reclama não, irmão. Diga: aguenta a pancada. Diga para ele assim: sofra como um soldado, cabeça levantada. Morra como soldado, mas recua não. Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2: Timóteo, sofra, mas sofra como um bom soldado. Eu gosto muito de assistir aqueles filmes de faroeste, é meu pecado, eu confesso aqui. Eu gosto de assistir. Aí de vez em quando o vilão pega o mocinho, fala: ajoelha aí, ajoelha aí. Ele diz: eu posso ajoelhar, eu vou te matar, me mata.
mas me mata olhando nos meus olhos. Acaba comigo, mas deixa eu olhar em você, não me mata pelas costas. Deixa eu olhar para você, não vou baixar minha cabeça. Um bom soldado, quando ele sofre, ele não baixa a cabeça. Ele não fica no WhatsApp, no Facebook, chorando as pitangas. Ele não vai para as redes sociais e diz assim: eu sofro, mas eu sofro de cabeça erguida, porque eu sei em quem eu tenho crido, Ele é fiel. Eu sei o Deus que eu creio, Ele é fiel. Sofra, mas sofra de cabeça erguida, não seja covarde. Todos vocês conhecem a história, certa feita, Alexandre o Grande. Ele estava em uma das suas piores guerras, das suas piores batalhas, e o seu exército estava perdendo, e o general trouxe um jovem que estava extremamente com medo e estava desertando. O general pegou aquele jovem e levou até Alexandre. E quando o jovem chegou perto de Alexandre, trêmulo, com medo da guerra e com medo do Alexandre também, Alexandre disse a ele assim: se apresente, soldado. Ele disse: pois não, meu senhor. Como que é teu nome, soldado? Meu nome é Alexandre. Ele disse: pois bem, renuncie o seu medo, ou renuncie o seu nome. Eu sou Alexandre também. Seu nome é o mesmo nome que eu tenho. Então não aceito no meu exército pessoas covardes com o mesmo nome que eu tenho. Honre o seu nome. Olha aqui para mim. Nós temos um exemplo a ser seguido. O nosso exemplo é Jesus Cristo, o nosso general. Ou você renuncia o nome dele nessa noite, ou você renuncia o seu nome de lutar e enfrentar o sofrimento. Diga assim comigo: Deus não aceita covardes em seu exército. Olha para o irmão e fala assim: ou você renuncia o seu nome de cristão, ou você renuncia o seu medo nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de ousadia, de força e poder. E Ele diz: sobre vós repousa o espírito de poder. Diga assim comigo: sobre mim repousa, não o espírito de medo, diga, mais de ousadia e de poder. Então olha para o irmão, sorria para ele e fala assim: levanta a cabeça, irmão. Pastor, como é que eu cresço? Segundo lugar, diga assim comigo: eu cresço. Diga mais forte: eu cresço quando eu aprendo a me entregar em horas intensas de oração. Diga assim: o crente cresce e tem sucesso na vida cristã. Diga assim: quando ele se entrega em horas intensas de oração. Diga assim comigo: eu preciso orar mais. Quer crescer, irmão? Quer crescer? Quantos querem crescer? Diga amém. Agora, quantos querem pagar o preço em oração? Paulo vai mostrar a razão pela qual a igreja de Tessalônica cresceu. Paulo vai dizer assim: fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo está dizendo assim: eu sou intercessor de vocês. Eu orei e oro a Deus para que Deus preserve vocês e para que vocês cresçam no Senhor. Paulo está nos mostrando que um dos caminhos para o cristão ter uma vida de sucesso em Deus é a oração. John Wesley dizia: a oração é a respiração da alma. Diga assim comigo: quem ora está vivo. Diga: quem não ora está morto. Então olha para os olhos do irmão aí, vê se ele está com o olhar de crente pálido. Oração, se oração é respiração da minha alma, tem muito crente morrendo asfixiado na igreja, porque não estão orando. John Piper diz o seguinte, que uma das grandes contribuições do Facebook e do Twitter será no último dia,
mostrar que a falta de oração não era por causa de tempo. Diga assim comigo: eu não oro porque falta tempo. Diga: eu não oro porque eu tenho preguiça de orar. Seja sincero, irmão. John Piper está dizendo o seguinte: quando nós nos apresentarmos a Deus, eu não sei se é assim, deixa a minha mente santificada viajar aqui. Eu não sei se é assim, mas eu imagino um telão como esse, maior que esse aqui, abrindo. Você vai falar assim: ô Moisés, pois não, senhor. O que você fazia do seu tempo? Nossa, Deus, trabalhava tanto atendimento, tanta conversa. Ok. Que dia que é hoje mesmo? Que dia que é hoje? Dia 5, tá? Deixa eu abrir ali, dia 5. Dia 5 de maio de 2019, 8 horas da manhã. Você estava orando, Moisés? Você estava atendendo gente? Deixa eu ver aqui, onde é que você estava? Ok. Mas esse dia passou. Dia 6 de maio de 2019, 9 da manhã, onde é que você estava? Ok. Você não orou porque você não tinha tempo. Você não orou porque você não tinha interesse em orar. Agora, o que me espanta, gente, é que a gente vem de um tempo e a gente foi perdendo isso, e os irmãos mais velhos lembram disso, que um culto como esse não começava sem antes 30 minutos de oração. Lembra? 30 minutos de oração, inicia-se o culto. Depois que os crentes de joelhos dobrados falando com Deus. Eu venho de um tempo onde o desejo maior de um jovem não era pregar, mas era ir à vigília para orar. Eu venho de um tempo onde o cristão, para poder pegar um microfone para pregar numa igreja, ou para poder cantar antes, ele tinha que ter os joelhos calejados em oração. Alguém que pagou o preço primeiro. Aí a gente vem para a igreja, a gente quer que o culto aconteça, mas o culto não aconteça por quê? Porque você não orou antes de sair de casa, você murmurou. É mais um domingo para eu ir na igreja. É mais um culto para eu ir. Aí o louvor não foi legal, a pregação não falou contigo, sabe por quê? Porque 3 horas da manhã o seu travesseiro estava molhado, mas não de lágrimas, mas de saliva. 11 horas da manhã você não estava de joelhos dobrado, você estava preparando a refeição. 3 horas da tarde você não estava de joelhos dobrado, você estava de frente da televisão assistindo Domingo Legal, Domingo do Faustão. Você não ora a Deus, aí vem para o domingo à noite, dizendo: eu quero que Deus fale comigo, eu quero que o culto aconteça, que seja uma bênção. Ei, vai orar primeiro, vai pagar o preço, levanta pela madrugada, dobra o joelho no chão, coloque a tua boca no pó, porque ainda há esperança. Deus não falou comigo antes. Primeiro, Deus não é obrigado a falar contigo. Agora olha aqui, Deus não fala com quem não fala com Ele. A oração tem 3 níveis. Primeiro, relacionamento. Diga assim comigo: oração é relacionamento. Diga: eu oro porque eu preciso me relacionar com Deus. Diga: oração é relacionamento. Charles Spurgeon, pregador britânico, ele dizia o seguinte, príncipe dos pregadores: se nós formos fracos na oração, seremos fracos em todas as coisas. Diga assim comigo: um crente fraco na oração. Diga: ele é fraco em tudo. Olha para o irmão e pergunta para ele se você é forte ou é fraco. Diga: ora mais, irmão. Precisamos voltar na história.
Tiago, irmão de Jesus Cristo, após ele ser apedrejado, eu estou encerrando, após ele ser apedrejado, pegaram o corpo dele, arrancaram as pedras de cima. Diga assim comigo: eu preciso de gente que tira a pedra e não que coloca a pedra. Tiraram as pedras de cima dele, não faz parte da mensagem. Tiraram as pedras de cima dele e foram preparar o corpo para o sepultamento. É porque já tem gente dando pedrada aí, ixi, de oração hoje. Vamos lá, então dá pedra não, irmão, guarda a pedra aí. Tiraram as pedras de cima dele e foram preparar o corpo para o sepultamento. Quando estavam preparando o corpo para o sepultamento, olharam os joelhos de Tiago. E a história diz que os joelhos de Tiago eram tão grossos que pareciam joelhos de camelo. E um discípulo disse: sabe por que os joelhos de Tiago são assim? Pelas horas intensas que ele passa em oração, falando com Deus de joelhos dobrados. A história apelidou Tiago, não de irmão de Jesus, mas Tiago, joelhos de camelo. Diga assim comigo: nós precisamos de calejar os nossos joelhos. Diga assim: eu preciso orar mais. Quando eu lido com oração como forma de relacionamento, eu não oro para pedir e nem para exigir cumprimentos de promessas. Diga assim comigo: tem muita gente que só ora para pedir ou para reivindicar promessas. Diga assim: eu preciso orar pelo prazer de estar falando com Deus. Amém, gente? Tem gente que se apresenta diante de Deus com uma lista enorme de compras. Eu quero isso. Lembra da musiquinha do Danoninho dos anos 90? Quem lembra? Me dá, me dá. Me dá, me dá. Aí encerra: mamãe, me dá. Me dá Danoninho, mamãe, me dá. A música só ficava nisso: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Quem lembra dessa música? Lembra? Me dá, me dá, me dá Danoninho, mamãe, me dá. Só nisso. E tem gente que se apresenta assim diante de Deus. 3 horas da manhã eu oro, mas eu oro para pedir. Aí encerro a minha lista de pedido, eu viro para o outro lado e ronco. À noite eu estou na igreja, mas eu estou para pedir. Encerro o culto, eu vou embora e pronto. Eu me apresento diante de Deus com uma lista enorme de pedidos, só para pedir, só para reivindicar. Não, nós precisamos de gente, porque a oração forte não é aquela que você pede, mas é aquela que você se rende diante de Deus, a presença dEle. Precisamos de gente que se apresente diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui não para pedir, eu estou aqui por causa de Sua presença. Eu não estou aqui para exigir, nem para decretar, eu estou aqui para sentir a Tua presença na minha vida. Quantos amam a presença de Deus? Se coloque em pé nesse instante, por favor. Eu preciso orar mais. Pastor, eu quero crescer. Como que eu cresço? Vai orar, irmão. Vai orar. Gente, longe de mim a arrogância e o orgulho religioso. Um dia desse veio um pastor pregar aqui, lá do seminário, e ele disse para toda a igreja ouvir: Moisés no seminário foi conhecido como homem de oração. 10 horas da noite, os meus amigos estavam no refeitório tomando chá com pão seco. 10 horas da noite, eu estava de joelhos dobrados no barracão do seminário, dizendo: Senhor, eu me conheço. Eu sei das minhas fragilidades e das minhas incapacidades de pregar, de liderar, mas eu me rendo diante do Senhor, Deus. E eu sei que tudo que eu preciso não é de uma boa homilia, não é de uma boa retórica, não é de uma boa oratória, não é de uma teologia bem refinada e muito bem elaborada. Tudo que eu preciso é de Sua presença.
Meia-noite, todo mundo indo dormir, eu estava de joelhos dobrados. 3 horas da manhã, quase que todo mundo dormindo, eu de joelhos dobrados, falando com Deus. Eu não vim aqui de paraquedas. Eu lembro-me, um dia eu fui com o pastor Gilberto para um congresso de pastores. E nós rodamos a cidade procurando o hotel e não tinha hotel para a gente. E no caminho, enquanto nós procurávamos hotel, o pastor falava comigo. E o pastor dizia assim: meu filho, Deus te levantou para ser meu sucessor. Eu disse: não, pastor. Se eu fizer 20% do que o senhor fez, já está bom demais. Ele disse: não, meu filho, você vai além. Sabe por quê? Porque eu descobri que você é de oração. 3 da manhã, tinha vezes que eu e ele, nós íamos aqui orar sozinhos. 6 da manhã, campanhas de oração pelos irmãos doentes. Quantas vezes Abel com câncer, 6 da manhã, Moisés, por onde nós vamos? Deus precisa curar essa mulher. Dizia: pastor, o que a gente faz? Eles vão para a oração 6 da manhã. Aí nesse dia nós procuramos hotel, não encontramos. Ele baixou na casa do cunhado dele, lá em Maringá, Jonatas. E o Jonatas disse assim: tem um problema. Meu apartamento é pequeno, só tem uma cama. Vocês terão que dormir juntos. Eu disse: vou dormir com o pastor. 3 da manhã, pastor Gilberto, quase 30 anos de ministério. 3 da manhã levantou, pegou a Bíblia, ligou a luz e começou a ler. 20 minutos de leitura, eu lembro, dobrou os joelhos e foi orar até as 4 da manhã. Eu pensei: isso aqui é uma prática esporádica do pastor. Ele já está velhinho, coitado. Outra feita, nós fomos pescar no Paranazão, em Guaíra. Eu e ele e fomos parar na casa do cunhado dele. O pastor gostava dos cunhados. Chegou lá, o cunhado falou assim: é o seguinte, tem um quarto e uma cama de casal para vocês. Dorme no mesmo quarto. Aí tinha um colchãozinho, jogou para dormir no chão. O pastor dormiu na cama. Eu falei assim: eu quero ver 3 horas da manhã de novo. 3 horas da manhã, sem relógio despertar, sem ninguém chamar. Ele levantou, ligou o interruptor, começou a ler. 20 minutos de leitura bíblica, restante de oração. Naquele dia eu disse: Deus, o Senhor preservou esse homem todo esse tempo assim, que anseia pela sua presença, me preserve também. Nosso problema é que a gente começa muito bem em oração, mas no decorrer da caminhada a gente vai perdendo o gosto pela presença de Deus. E o que passa a nos atrair são as bênçãos, são as conquistas e não mais a presença dEle. Aí você vem para a igreja mecânico, formal. E olha aqui para mim, eu estudei, eu sei como pregar e sei o que pregar. Se eu quisesse passar o tempo todo motivando vocês, como eu fiz no início da mensagem, eu poderia encerrar a mensagem assim. Mas eu entendi que eu não preciso de uma igreja assim, eu preciso de uma igreja que ora. Uma igreja que paga o preço em oração. Olha aqui, a nossa cidade não vai ser conquistada para Cristo através de um modelo. Nós temos um modelo muito bom e abençoado que é o MDA.
A nossa cidade vai ser conquistada para Cristo de homens com os joelhos no chão, com a boca no pó, 3 horas da manhã, dizendo: Deus, dá-nos almas. Salva Goiânia, Senhor. Liberta os oprimidos. Deus, vai lá na rua Cascavel, salva aqueles que estão lá. Deus, vai lá na Avenida Pérola, salva aqueles que estão lá. Deus, vai lá nas Candeias, salva aqueles que estão lá. Nós vamos conquistar a nossa cidade com homens e mulheres de oração. A Inglaterra estava guerreando com a Escócia, estou encerrando. Aí mandaram uma mensagem para a rainha da Escócia ou para a rainha da Inglaterra dizendo: os soldados da Escócia se levantaram e estão marchando contra nós. Ela disse: escreve uma carta aí dizendo o seguinte: eu não tenho medo da Escócia, eu não tenho medo dos seus soldados e nem dos seus exércitos, eu tenho medo de um homem. O nome dele é John Knox, porque eu sei que ele é um homem de oração, e ele não está do nosso lado, ele é escocês. Então não tenho medo do exército que luta contra nós. Eu tenho medo porque eu sei que lá na Escócia tem um homem de Deus que dobra os joelhos no chão para orar em favor da Escócia. A gente precisa de homens assim, homens como Moisés. Êxodo capítulo 33. E Moisés todos os dias armava sua tenda, e vinha coluna de fumaça, descia até a porta da tenda de Moisés, e Moisés falava com Deus face a face. Diga assim comigo: nós precisamos de homens que armem a tenda da oração e falem com Deus face a face, a tal ponto de Deus dizer a Moisés: Moisés, eu vou te fazer um povo, você vai entrar na terra prometida sozinho, mas eu não vou com você, Moisés. Moisés disse: não, Senhor, eu morro aqui no deserto, mas eu não abro mão da sua presença. Eu quero o Senhor comigo e do meu lado. Precisamos de homens que paguem o preço através da oração, porque a oração atrai a presença de Deus até nós. Eu ouvi uma notícia hoje que eu fiquei muito feliz. Eu perguntei para alguém o que é orar para você. Essa pessoa me disse: pastor, orar é abreviar a vinda de Deus, é saber que enquanto nós não subimos para o céu vem até nós. Quando você dobra os seus joelhos, o céu está descendo, Deus está se aproximando. Olha aqui para mim, às 3 horas da manhã, aquele barraco de tapera, não é um barraco de tapera, é os céus, porque tem um crente de joelhos. Às 3 horas da manhã, aquela casinha de madeira toda mal pintada, não é uma casa de madeira, é o céu na terra, porque tem um crente de joelhos dobrado. Às 3 horas da manhã, aquela mansão bonita deixa de ser bonita, porque mais bonita que a mansão é a glória de Deus que desce, envolve a mansão, é o céu naquele lugar. Diga assim comigo: quando eu oro, eu trago o céu. Oh, glória a Deus. Quantos querem o céu, digam amém. Quando a gente ora, a gente atrai a presença de Deus. A fumaça te esconde. A presença vinha, Êxodo 33.
Moisés orando, a fumaça vinha, ele se apresentava diante de Deus, ninguém via, ninguém sabia, mas ele estava lá, face a face com Deus. Pastor, por que eu preciso orar? Diga assim comigo, porque oração me leva a ter sucesso na vida cristã. Diga assim, porque oração muda o nosso semblante. Pega a mão do irmão, aperta só um pouquinho e diga, meu irmão, parabéns para você. Quando você ora, até o seu semblante melhora. Diga assim comigo, a oração, diga mais forte, a oração muda o nosso semblante. 1 Samuel capítulo 1, verso 10, diz o texto que Ana, ela ora e ela chora a Deus. Verso 19, Ana se levantou, comeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Olha aqui, eu vim pregar para a gente que entrou aqui nessa noite, semblante decaído, cabeça baixa, humilhado, envergonhado. Eu vim pregar para a gente que entrou aqui cabisbaixo, desesperado, desanimado, mas Deus está dizendo, vai para o quarto secreto, dobra os seus joelhos, eu vou melhorar o seu semblante. No lugar da tristeza vai ter alegria, no lugar da vergonha vai ter honra. Vai para o quarto secreto, porque eu vou te ouvir e eu vou mudar a sua história. Quantos querem ter os seus semblantes mudados? Diga graças a Deus. Diga assim, eu preciso orar mais. Olha para o irmão e fala assim, ora mais, irmão. Quando a gente ora, Deus muda o nosso semblante. Diga assim, todo crente, depois de um tempo de oração, diga assim, ele sai grávido de uma promessa. Não diga mais forte, eu preciso encerrar assim. Diga assim, todo crente, depois de um tempo de oração, diga assim, ele sai grávido de uma promessa. Ana se levanta, o seu semblante não era mais o mesmo, mas ela estava grávida de uma promessa. Ele liberou aquela palavra sobre ela, daqui a um tempo você vai ser mãe, Deus vai realizar o seu desejo. Olha aqui para mim, todo o tempo, quando você ora, dobra os seus joelhos, quando você se levanta, você já está grávido de uma nova promessa de Deus. Eu estou profetizando para alguém aqui nessa noite, nessa madrugada, quando você dobrar os seus joelhos, quando você se levantar, eu vou te dar mais uma promessa, eu vou realizar mais uma promessa, eu vou concretizar mais uma promessa. Eu encerro. Nós cantávamos uma canção, eu não quero tomar o lugar de ninguém, porque eu não canto. Mas nós dizíamos assim, Deus não rejeita. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta só Ele esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Espera um pouquinho, segura aí. Só vai vencer quem? Quem antes orou. Diga assim comigo, só vence quem antes ora. Diga, quem não ora antes, continua derrotado, continua envergonhado, e no mesmo nível. Olha para o irmão, se você quer vencer, diga então, começa a orar hoje. Diga, é agora. Amém? Deus não rejeita. Vai! Oração é a... Vai! Vai lá, nunca vi sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta só Ele. O que Deus
Vai! Quando ele estende, é a hora. Então louve. Segura um pouquinho. Vamos continuar. Sabe por quê? Porque o crente, antes de receber a vitória, primeiro ele ora, depois ele agradece. Toda oração a gente faz assim, a gente ora primeiro e a gente encerra com agradecimento. Porque mesmo sem eu ter a resposta dela agora, eu sei que Deus vai me responder. Então por que eu agradeço? Não porque Ele respondeu agora, mas porque eu tenho a convicção que Ele está me ouvindo, e a qualquer momento Ele vai me responder. Só quem quer nessa noite crescer espiritualmente, atingir outros níveis, ter sucesso na vida espiritual, só quem quer, só quem entende que Deus usa o sofrimento como propósito para me fazer crescer, só quem quer pagar o preço em oração, rapidamente sai do seu banco, vem aqui à frente. Vamos lá. Então louve, simplesmente louve. Precisando, está sofrendo, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, vamos lá. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, uma bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aí na galeria, com muito louvor, vai! Com muito louvor. Aleluia, 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 aleluia. Olha aqui, olha aqui. Eu já vou orar por vocês. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mais do que ir para casa com a resposta em suas mãos, mais do que ir para casa com um cheque pago, com a conta que estava no vermelho e no azul, mais do que ir para casa na convicção de que todos os meus problemas foram resolvidos hoje, eu quero que você vá para casa e diga assim: eu preciso orar mais, 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 eu preciso orar mais. Quantos vão orar mais? Levanta a mão, ore a Deus, tenha fome. Vai, vai, pastor, mas eu estou sofrendo. Aproveite esse momento para agradecer a Deus por tudo. Vai, oremachérias. Eu sinto a presença dele aqui. O noivo está presente na festa. O noivo está aqui. O céu desceu. Vai! Oremachérias. Levante a mão aos céus. Deixa eu orar por você agora. Segure um pouquinho a sua oração. Segure um pouquinho. Deixa eu orar por você.
Você só vai concordar agora. Senhor nosso Deus e Pai, eu sei que o Senhor usa o sofrimento e a tribulação para nos levar ao sucesso da vida cristã. Eu sei que o Senhor usa o sofrimento para nos aproximar ainda mais de Ti. Nessa noite, Pai, a nossa oração não é que o Senhor nos livre do sofrimento. A nossa oração é que, em meio ao sofrimento, nós possamos sentir mais intensamente a Sua presença. A minha oração, Deus, é que o Senhor gere em nós fome pela Sua presença. Que o Teu Espírito Santo venha nos despertar pela madrugada, somente para ouvirmos a Sua voz e falarmos contigo e nada mais. Que enquanto estejamos caminhando, trabalhando, atendendo, que nós possamos estar em espírito de oração 24 horas com o Senhor. Que a Sua presença, Pai, seja o principal fator em nossa vida e a nossa maior motivação. Nessa noite eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha gerar no coração da Sua igreja fome pela Sua presença. Que todos nós possamos falar como salmista: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus meu e Rei meu. Deus, que o que venha nos mover não seja, Pai, a conta que temos que pagar, o carro que temos que trocar, a casa que temos que mudar, o dinheiro que temos que conquistar, os problemas que temos que resolver, não. Mas o que venha nos mover é apenas a Sua presença, o desejo de estar no quarto secreto, de joelhos dobrados, falando contigo e ouvindo a Sua voz, Pai. Gera isso em nós. Leva-nos, ó Deus, a passar horas a fios diante do Senhor. Que não sejam orações de 5 minutos, mas que seja uma oração, ó Deus, intensa, clamor por Ti e nada mais. Ó Deus, eu oro pelo Teu povo. Gera isso no coração da Sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Deus não rejeita a oração. Enquanto você canta, volte para o seu banco. Oração é alimento. Abraça o irmão que está aí ao seu lado. Diga para ele: ora mais, irmão. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve. Levante a mão aí, levante. Simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
aplaudir o Senhor nosso Deus. Toma seu assento. Por favor, toma seu assento. Toma seu assento. Toma seu assento. Estamos encerrando. Amados, terça-feira às 20 horas nós teremos Tadel. Os nossos Tadéis estão sendo cultos fantásticos.